E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar contando a história das irmãs de Anne. Então, já vai deixando seu curtir, inscreva-se e compartilhe. A Elzire e o Olive de Anne, eles eram fazendeiros, eles eram bastante pobres porque todo o país do Canadá onde eles moravam estava saindo da Grande Depressão. Na verdade, todo mundo estava saindo da Grande Depressão. Então, eles estavam passando por muitas dificuldades até que a Elzire engravidou. Aí que as coisas para eles ficaram literalmente desesperados, porque se já estavam tendo dificuldade de conseguir alimento para os dois, imagina para mais. E a Elzire, ela estava achando que ela estava com gêmeos, então seriam mais duas bocas para alimentar. Nisso, a Elzire, ela entrou em trabalho de parto na noite de 18 de junho de 1934. A princípio, ela achou que fossem só gêmeos, né? Então, quando ela entrou em trabalho de parto, começou a nascer um monte de criança. Nasceu gêmeos, depois nasceu o terceiro, depois nasceu o quarto e depois nasceu o quinto. Então, no final das contas, nasceram 5 meninas, eram quíntuplas. Elas eram assim extremamente pequenininhas, porque elas nasceram, além de serem quíntuplas, elas nasceram prematuras. Então, somando o peso de todas as 5, dava mais ou menos 6 quilos. Uma das meninas, ela literalmente cabia na palma da mão de um adulto, de tão pequenininhas que elas eram. A Elzire, de início, ela achou que as meninas não fossem sobreviver, porque naquela época as condições médicas, né, era muito, a probabilidade das 5 sobreviverem era muito pequena. Mas felizmente, depois de 2 semanas, as meninas já estavam bem vivas. Aquilo ali, na época, foi considerado assim um sinal divino de esperança, porque as quíntuplas, elas haviam sido as primeiras quíntuplas a sobreviverem ao parto. Logo de início, como elas eram muito pequenininhas, elas eram mantidas o tempo todo deitadas em cestos na frente assim do fogão, para que elas pudessem pegar o calorzinho do fogão. A notícia se espalhou ali pela região onde eles moravam na fazenda. A notícia acabou se espalhando pelos vizinhos e muitos deles, como sabiam da situação financeira crítica dos dois, muitos vizinhos ajudaram. Teve vizinhos que levaram mantimentos, algumas vizinhas que também estavam amamentando doavam leite materno, porque eram 5 crianças para alimentar, né? Então, os vizinhos sempre querendo ajudar, uns ajudavam os outros. Aí o irmão do Olive, ele acabou espalhando a notícia das quíntuplas pela cidade. Então, o negócio espalhou feito fogo. Assim que um ouviu, já foi contando para o outro, porque era algo absolutamente incrível. Quíntuplas nascendo naquela época, então aquilo se espalhou. Nisso, além de pessoas de boa vontade querendo ajudar a família, né, com ajuda de custo, com dinheiro, com alimento e tudo, vieram também aqueles aproveitadores. Então a família recebeu inúmeras propostas de para poder expor as meninas, né? E como assim eles eram bem pobres, eram fazendeiros muito pobres, o Olive ele acabou aceitando uma das propostas de estar expondo as meninas numa feira que ia ter na cidade. Um pouco antes dele da feira acontecer, o Oliver ele acabou se arrependendo e cancelou. Ele falou: "Não, não vou mais fazer isso, não quero mais fazer isso". Só que aí já era tarde. O governo ele viu essa situação do Oliver querer expor as meninas e o governo aproveitou para poder arranjar uma desculpa para poder tirar a guarda das meninas dos pais. Então foi isso que o governo fez. Ele foi lá e tirou a guarda porque alegando que eles estavam preocupados com o bem-estar das meninas por causa que o Oliver queria expor elas na feira. Só que aquilo lá era basicamente uma armação.
O que o governo queria, ele não queria o bem-estar das crianças, ele queria pegar as crianças para poder usufruir, para poder expor elas. Então eles pegaram, o governo pegou as 5 meninas, elas estavam com apenas 4 meses de idade quando o governo pegou elas. A intenção era ficar de guarda apenas 2 anos, mas no final das contas o governo ficou 9 anos com as meninas. Assim que o governo pegou as meninas, eles levaram elas para um hospital. Esse hospital ele era todo com grade em volta e ele era fortemente assim guardado por guardas. Então ninguém conseguia entrar sem autorização no hospital. Logo assim que as meninas foram para o hospital, a comoção foi geral. As pessoas iam lá no hospital tentar ver as meninas pelas grades. Então muitas pessoas ficavam lá do lado de fora tentando ver as quíntuplas. Então as enfermeiras, elas pegavam várias vezes no dia, elas pegavam as meninas no colo e mostravam as meninas para as pessoas que estavam na rua do lado de fora da grade para as pessoas verem. Com o tempo, eles até deixaram algumas pessoas entrarem no hospital, essas pessoas pagavam para entrar no hospital e ver as meninas através de um vidro. Então elas ficavam do outro lado do vidro e as pessoas vinham e olhavam as meninas como se elas fossem uma atração de circo através do vidro. Em 1937, as pessoas que pagaram para ver as meninas lá dentro do hospital chegou a mais ou menos umas 3.000 pessoas. Agora, entre 1937 e até 1943, esse número foi de mais de 3 milhões de pessoas que pagaram para poder ver as meninas. E o governo, ele embolsou tudo isso. E não só isso, quando as meninas foram crescendo, elas participaram de vários filmes, alguns deles contando a história delas mesmo. Elas fizeram vários comerciais também, pôsteres, cartões de Natal, essas coisas assim. Então, o governo arrecadou com aquelas meninas cerca de 500 milhões de dólares canadenses, o que de uma certa forma ajudou o governo a conseguir sair da situação financeira ruim por causa da depressão. Mesmo que o governo estivesse explorando, né, as imagens das meninas para conseguir retorno financeiro, lucro, elas eram relativamente bem cuidadas. Tanto que mais tarde, mais adultas, elas disseram que para elas, na época, aquilo ali parecia um circo. Para elas era tudo festa, era um circo no meio do nada. Enquanto isso, o Olive e o Ziri, eles tentaram obter de todo custo a guarda das meninas de volta. Mas não era por causa que eles queriam as filhas dele, que eles amavam as filhas dele, não. Eles queriam literalmente a parte deles dos lucros também. As crianças, elas disseram que uma das crianças, a Cecily, ela disse que antes de aprender a falar mamãe, ela aprendeu a falar doutor. Ela já sabia falar doutor porque elas cresceram literalmente num hospital. Então, em 1943, os pais finalmente conseguiram reaver a guarda das meninas. Devido a isso, eles conseguiram um dinheiro, uma boa parte do dinheiro que elas conseguiram com os filmes, as propagandas. O do governo eles não pegaram nada não, mas dos filmes que elas fizeram, das propagandas, dos pôsteres, essas coisas assim, eles conseguiram uma boa parte. Isso foi o suficiente para deixar eles literalmente ricos. Então eles saíram da pobreza lá da fazenda e ficaram ricos e mudaram com as meninas para uma mansão. Em 1963, elas escreveram um livro de uma autobiografia. E nisso elas disseram que quando elas se mudaram com os pais para a mansão, elas disseram que foi assim a casa mais triste que elas já conheceram na vida. Os pais, eles achavam que elas estavam corrompidas por causa de tudo que o governo fez elas passar. Então, eles meio que não gostavam muito das filhas, eles tratavam elas muito mal. Basicamente, o que eles queriam delas era o dinheiro que elas proporcionavam, que elas tinham conseguido. Devido a isso, elas foram tratadas muito mal pela mãe. A mãe era muito fria com elas, não interagia com elas, elas só ficavam em casa, elas não podiam sair mais.
E outra coisa, o pai, ele abusava das filhas. Então ele abusava constantemente delas porque ele achava que elas eram impuras e literalmente ele não gostava delas, ele não se importava com elas. Então, quando as meninas fizeram 18 anos, elas se mandaram, elas foram embora e nunca mais falaram com os pais novamente. A Emily, ela se tornou freira, só que 2 anos depois, aos 20 anos de idade, ela faleceu devido a uma forte convulsão que ela teve. A Mary, ela com 36 anos, ela também faleceu devido a um problema sanguíneo que ela teve e acabou não resistindo e falecendo. A Annette e a Cecily, elas se casaram e foram embora, cada uma para um lado com seus maridos. Então, em 1990, a Yvonne e a Cecily, elas já estavam separadas, divorciadas, então elas acabaram indo morar com a irmã Annette. As três alugavam um pequeno apartamento, elas passavam muita necessidade, elas sobreviviam apenas com 525 dólares canadenses, porque quando elas eram pequenas, os pais, a fortuna que elas fizeram, os pais pegaram tudo. Eles pegaram e gastaram tudo, não ficou absolutamente nada para eles. Pouco tempo depois, elas pediram ajuda para o governo. Aí o governo foi e forneceu às três uma pensão vitalícia de 4.500 dólares canadenses. Então, mais um tempo depois, devido à pressão da opinião pública, o governo acabou dando de uma vez para ela cerca de 2,5 milhões de dólares canadenses. Então, com esse dinheiro, as três continuaram a morar, só que bem melhor, a qualidade de vida delas foi bem melhor. Infelizmente, depois de todo esse tempo, as jovens elas não conseguiram nem um pouco de justiça com o que foi feito com elas, principalmente pelo caso do pai. Esse caso do pai abusar delas foi descoberto só muitos anos depois, quando elas publicaram a biografia. Nem o que foi feito com elas, a exposição que elas tiveram, que foi feita pelo governo, né? Elas não tiveram nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma justiça pelo que elas passaram. Elas tiveram danos psicológicos assim irreparáveis, tanto pela época que elas ficaram em exposição, né, pelo governo, tanto quanto a época que elas passaram, os horrores que elas passaram na casa dos pais. E essa foi a história das quíntuplas, as irmãs Gione. Obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. Assim você ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!